Aleluia. Aleluia! What a blessing it is Que to bênção é be, poder estar with aqui you at Harvest House com vocês na Casa da Colheita Internacional. Send my love for Eu myself and envio my o meu amor family, por my mim, wife and my pela minha family família e a minha to all esposa, of you out there. para todos vocês. It's an honor. É uma I want to honra. thank Bishop Eu quero Colin agradecer Serraniati ao for Bispo inviting Colin me to Serianati speak por convidar-me para falar program. neste What a programa. blessing. Que bênção! I want to share with you Eu quero partilhar about, com vocês leadership today. sobre liderança hoje. One of the E aspects of leadership um dos that I aspectos believe da is liderança important que eu for us, acredito que é importante para nós, especialmente our context no nosso of contexto Africa, de África, is a gift that I é believe God um has dom given que eu acredito que Deus the church and deu something à that we igreja should pray for e algo more. que nós devemos orar mais And para that is the ter. gift of E é o government. dom de governar. Gift of government. O dom de governar. Government Governar is a special aspect of é um aspecto leadership. especial da liderança. And many E people who are leaders muitas pessoas que são do not líderes have não têm grace a graça of government. de governar. And so I believe Então, that, eu acredito que, as Christians, como and cristãos especially e as people especialmente that are como pessoas working for the Lord, que estão a trabalhar para o we need Senhor, to nós seek precisamos de buscar more mais for the gift of pelo government. dom de governar. Por quê? In 1 Corinthians chapter 12, No livro de 1 Coríntios, capítulo 12 verse 1, e verso it 1, says, diz: concerning acerca dos spiritual dons gifts, espirituais, I would not não quero, have you irmãos, que sejais ignorantes. Amen. Amém. Now, Agora, it is important é importante que we are not nós não ignorant sejamos of the ignorantes fact do that facto de que is a gift. governar And é um that's dom. the first point, E esse é o that primeiro ponto que, concerning spiritual acerca gifts, dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes, certo? Now, Então, the key thing with gifts of the Spirit a coisa principal sobre is dons espirituais ignorance é a and ignorância desire. e o desejo. You have to have Você tem que ter um for desejo a gift pelo dom before it comes antes to do dom chegar até a you. That's ti. what the Bible says É, in 1 é isso que a Bíblia Corinthians diz chapter 14. no livro de It says, 1 Coríntios, no capítulo 14. Follow after Segui a caridade charity and e procurai desire com zelo spiritual os gifts, dons espirituais, but rather mas that you principalmente may prophesy. o de profetizar. And so you can see Então, from this você pode scripture ver a partir that dessa escritura desiring que the gift desejar o dom is key é chave to getting the gift. para poder ter o You dom. need to desire Você tem que the gift. desejar o dom. And so, E how do you como é que create você the vai desire? criar o desejo First pelo of all, you dom? have to know Primeiro, about it. você tem que saber sobre And then, o dom. you E create the depois, desire você for the cria o gift desejo pelo in the dom same way da mesma forma that you create a desire que for você anything. cria o desejo por qualquer outra You coisa. create a desire Você for cria o something desejo by por algo, talking por about it. falar sobre a coisa. If you talk about Se você falar food, sobre comida, you could feel hungry. você pode sentir-se com fome, Someone describes porque it alguém and está a describes it in a a nice descrever way. a comida Talk de uma about sex, forma you create a desire boa. for sex. Se você falar de sexo, vai criar um You desejo por sexo. advertise it. You speak Você começa a nicely propagar, about você it. começa a falar bem sobre You hear aquilo. messages Você about ouve it. mensagens sobre And aquilo. then you grow to E depois desire. você cresce até desejar. So, the Então, grace of a government, graça de the governar, gift of government, ou o dom de governar, is, very, very important é that we muito, talk muito about importante it so que that you nós develop falemos a sobre isso desire para que for você it, and then deseje mais. you get. E this depois gift. você vai ter Now, another thing o about dom. the gift E of depois uma outra government coisa is sobre o that dom de governar it é is que part of the é apostolic parte package. do pacote apostólico. O pacote apostólico tem a ver com The work of the o apostle. trabalho do apóstolo. Apostle is O apóstolo é alguém que building churches and constrói raising up igrejas e churches which are levanta supposed to igrejas que last, são supostas you know, durar for many years, por muitos anos even until Jesus até a returns. chegada de Jesus. Because the Bible says Porque that whatever the Lord does, it is qualquer forever. coisa que o Senhor faz é So, para sempre.
Então, quando Deus faz alguma coisa, é suposto durar para sempre, não é suposto durar por 3 anos ou 5 anos ou o tempo de vida do fundador, mas é suposto durar para além, até a eternidade. Então, o dom apostólico permite-te que você consiga aproveitar o dom de governar, porque sem governar você não vai conseguir liderar e construir igrejas, certo? Uma vez eu estava falando com alguém e eu perguntei se ela estaria desejosa de trabalhar na igreja. Ela disse, eu vou trabalhar na igreja. Se tem a ver com documentos, papéis, computadores, gabinetes, mas se tiver a ver com pessoas, então aí eu já não estou interessada. E essa é a grande dificuldade quando chegamos a falar sobre liderança e governança. Tem a ver com você liderar e governar pessoas. E o ambiente no mundo hoje é as pessoas são um pouquinho diferentes do que como elas eram antes. A Bíblia diz que nos últimos dias, o joio e o trigo irão crescer juntos. E você vê, Jesus disse que Ele irá enviar anjos para fazer a colheita. O trigo, porque é tão delicado que apenas anjos vão ser capazes de distinguir entre o trigo e o joio. Então, você vê, o trigo é o bom e o joio é o mau. E nos últimos dias, o joio e o trigo vão os dois crescer, porque as condições que faz o joio crescer é a mesma condição que faz o trigo crescer. As condições que fazem o mal manifestar-se são as mesmas condições que fazem o bem ser manifesto. Quais são as condições? Uma das condições é a remoção de restrições, a remoção de barreiras, as fronteiras. E nos últimos dias vão existir uma remoção de fronteiras. As pessoas não terão limites, as pessoas não terão restrições mais, e eles vão poder fazer qualquer mal que eles quiserem. Então você vai ver que as perversões que estão no mundo agora são extremas, e você vê que não existe limite para o que as pessoas querem fazer. Então isso permite com que o joio cresça de forma forte. E as mesmas condições também ajudam o trigo a crescer. E depois a igreja tem mais liberdade, acreditar em Deus. As pessoas estão prontas a ir a 100% e fazer tudo por Jesus. Então, nos últimos dias, você terá pessoas que serão quase sem limites nenhuns e prontas para fazer tudo e para falar tudo. E neste ambiente que você vai encontrar, nós temos que ser líderes e temos que exibir e manifestar o dom de governar, certo? Então, é um dom. Isso significa que nós precisamos de assistência no dom de governança. Então, se você quiser andar no dom de governar, que é uma grande parte de liderar e grande parte da unção apostólica, existem 4 principais aspectos ou graças que fazem a graça e o dom de governar, certo? Então eu quero partilhar com vocês essas quatro graças, esses 4 dons, ou esses 4 aspectos, se você quiser, do dom de governar. Número 1. A arte de tomar decisões. Você sabe,
é a primeira parte de ser um líder. Um líder é marcado pelas decisões que ele toma, certo? Então, a graça de tomar decisões, que é a parte executiva do governo, eles tomam as decisões. Então, a segunda graça, eu irei dar as 4 graças que fazem parte do dom de governança, e depois disso nós vamos falar sobre eles um pouquinho e rapidamente. Então, depois, número 2 é a graça de ter leis e estatutos. Você vê no livro de Provérbios, Salomão continuava a dizer: meu filho, ouve as minhas palavras, os meus comandos, os meus mandamentos e vive por eles. E depois, número 3, o terceiro, ou a terceira parte da graça de governar, é a graça de fazer as coisas de forma justa, com justiça. Na igreja tem que existir justiça. E depois a quarta parte de ser um líder, ou da graça de governança, é a espiritualidade que os governos seculares não têm. Porque existem muitas coisas que lutam contra governos, e muitas das coisas que lutam contra os governos são espirituais. Então, a graça de governar, como eu estava a partilhar, tem a ver com a graça de tomar decisões, certo? No governo secular, a gabinete toma as decisões e o presidente toma as decisões. É por isso que existe uma grande luta sobre quem é que vai ser o presidente, porque este presidente e a sua gabineta, o seu escritório, vão tomar as decisões que constituem uma grande parte de ser um governador. O Deus Todo-Poderoso é um forte tomador de decisões. Então, todo mundo que está andando no dom e na graça de governar tem que andar de forma forte na graça de tomar decisões. Sempre lembre-se que quando você não tomar uma decisão, você tomou a decisão de não tomar uma decisão. Pessoas que não tomam decisões, não agem, certo? São pessoas que estão a falhar de liderar, estão a falhar na liderança. Então, muitas nações são como barcos sem capitão, são navios sem capitão. É como um grande barco que está a flutuar, um grande navio que está a flutuar e que não tem nenhuma direção, e todas as pessoas que estão na liderança do barco foram mortas por piratas. Então, esse barco está agora a flutuar sem nenhuma direção no mar aberto, ao mar aberto. É por isso que desta forma que igrejas estão e algumas nações também estão, porque é um barco sem direção. Não tem ninguém que decide que, olha, nós vamos por este lado, nós vamos por aquele lado, nós vamos por aquela direção. Então, o dom de liderar, ou o dom de governar, tem a ver com ter nele a graça de tomar decisões. No livro de Isaías, capítulo 14, e verso 24, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Agora, existem muitas pessoas que estão na liderança, que têm pensamentos, e esses pensamentos nunca são implementados. Eles pensam sobre coisas, mas eles nunca agem. E é muito importante que, com o dom de governança,
venha uma pessoa que tenha pensamentos que acabam por acontecer, que Deus te dá um pensamento e você pensa sobre aquilo e depois você realmente acaba por fazer. E no verso 25 diz, os pensamentos que Deus estava a ter: quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie dos seus ombros. Então, você pode ver que Deus tomou uma decisão forte de quebrar o que estava a colocar a Síria cativa, e disse: eu vou quebrar essas pessoas, eu vou quebrar esse jugo e eu vou tirar eles dali. Essa é a decisão que eu tomei, esse é o pensamento que eu estou a ter na minha cabeça, certo? E depois, no verso 26, nós vemos a força de tomar decisões pelo Deus Todo-Poderoso, e diz: este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Então, você vê que Deus está a dizer que eu estendi a minha mão, e quem é que vai fazer ela voltar para trás? Não, eu não vou mudar a minha mente. Eu vou fazer exatamente o que eu pensei. E a Bíblia diz que esta é a mão que foi estendida em todas as nações. E, senhoras e senhores, eu vos digo que quando você vê uma igreja sem direção, quando você vê um ministério a ir sem nenhum objetivo, não indo para trás, não indo para frente, você vê nações que estão a andar em círculos, você vê não prosperando, não indo para frente, sem capacidade de progredir, você vai ver a falta de tomada de decisão. Você sabe? E isto é uma chave de graça que é necessária na liderança, a força de tomar decisões. Agora, em África, nós somos muito amigáveis e nós somos muito preocupados sobre as nossas relações com os nossos irmãos, com a nossa tribo, com os nossos amigos, as nossas conexões. E isso contra-ataca a força de tomar decisões. Porque algumas vezes uma decisão forte tem que ser tomada, mas a quem é que essa decisão irá afetar? Irá afetar os meus relativos, os meus amigos, os meus parentes. E depois você verá o africano grandemente afetado por esta parte, a amizade e as relações que existem. Um grande líder de uma nação asiática disse que a decisão mais difícil que ele tomou foi a decisão que ele teve que tomar, que afetou o seu braço direito, o homem que lutou com ele, que é para ele poder ter aquela nação. Mas aí foi difícil porque iria afetar esse seu amigo, com quem ele sofreu e teve dificuldades com. E aí é onde você vê que as decisões não são tomadas e não são capazes de ser tomadas porque vai contra a natureza das nossas ações. E aqui em África você vê que a graça de governar é muito desafiada por essa amizade
que nós estamos tão habituados. Então, você vê, tomar decisões irão grandiosamente afetar-te. Nós devemos nos encorajar a andar em fortes tomadas de decisões. E uma das coisas que nos previne de tomar boas decisões e nos retirar fortemente da dificuldade é o orgulho. Muitas boas decisões têm dentro delas uma grande dose de humildade. E você sabe, quando você está rodeado e você está em grande dificuldade, muitas das vezes, você sabe, o que você precisa apenas de fazer é dizer: eu preciso de ajuda, não vou conseguir fazer. Ajuda-me. Você sabe, ajuda-me. Dá-me uma ajuda. Os meus caminhos não conduziram a um lugar correto. Eu ajoelho, eu peço-te perdão, eu quero fazer tudo direito, eu estou aí para a esquerda, eu preciso de ir para o sul, mas eu tenho ido para o norte. Muitos de nós não estamos preparados para engolir o comprimido da humildade, mas isso é na realidade uma das grandes chaves que é para ser um bom líder. E Jesus Cristo é exemplificado nisso. No livro de Hebreus, capítulo 12, e no verso 1, diz: portanto, diz que Jesus Cristo, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Certo? E depois no verso 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Agora, nós vemos por intermédio dessa bela escritura que Jesus suportou a humilhação da cruz. E na realidade ele desprezou a afronta. Não tenho nenhuma vergonha, vocês podem rir de mim, zombar de mim, não é nada. Porque a única forma de lidar com a vergonha é desprezar. É dizer: eu não me importo sobre o que você está a pensar. Eu não posso fazer isso. Eu simplesmente preciso de ajuda, é isso. Eu não consigo governar. Ajuda-me. Simplesmente ajuda-me. Toma controle. Se nós tivermos a capacidade de ser humildes, nós iríamos ligar para pessoas que conseguem liderar, para nos liderar. Nós seríamos parte de grupos que nós devemos fazer parte. Nós diríamos: eu não consigo, é muito complicado liderar uma companhia aérea. Toma a minha companhia aérea. Toma o meu país. Toma a minha moeda. Eu não consigo liderar uma moeda. Não consigo. Eu não consigo liderar uma indústria e liderar uma fazenda. Mas esta é a humildade que, como eu estava a dizer, é usualmente uma grande componente de boas decisões. É uma grande componente de boas decisões. Então, na graça de governar, você tem que olhar com cuidado a tua habilidade de tomar decisões, a força de tomar decisões e a humildade que vai com a maior parte das boas decisões. Eu tenho andado em círculos por algum tempo, por muito tempo, e não tem feito sentido. Um dos meus principais caráteres na Bíblia é o filho pródigo. Eu sei que muita gente despreza-o e diz que ele não fez a coisa certa por lhe deixar a casa e a maneira como ele fez, e que ele simplesmente gastou o dinheiro do seu pai. Mas eu dou créditos a esse rapaz, porque ele tomou uma das melhores decisões, uma das mais fortes decisões tomadas por alguém. Porque ele disse que a Bíblia diz:
E tornando em si, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E você vê que no verso 20 diz: e levantando-se, ele tomou a decisão e ele implementou-a. Certo? Ele levantou-se e foi para o seu pai. Amém. Então, tomada de decisões. Por tomar uma decisão, ele mudou a sua vida, mudou o seu destino. Por tomar uma decisão forte, fazer uma volta U. E eu acredito que todo cristão, certo? E todo o líder tem que ter dentro de si mesmo a habilidade de um carro da polícia. Qual é a habilidade de um carro da polícia? A habilidade do carro da polícia é de fazer uma manobra U, C, V, em qualquer lugar ele consegue fazer a manobra. Esse é um carro da polícia. E você tem que ter capacidade de fazer isso se você é um cristão e um líder, de tomar decisões humildes de qualidade. Eu tenho que voltar, eu tenho que ir para a direita, eu tenho que ir para a esquerda, apesar de eu estar aí nessa direção por 100 anos. Então, a graça de decisões fortes é a primeira graça de alguém que está a operar na graça de governança. Josué foi um grande exemplo, um outro exemplo de alguém que foi encorajado a ser forte para tomar decisões fortes. E você vê em Josué 1 e no verso 6, você vê que esse é o conselho que foi dado a Josué como a cabeça da nação de Israel, um presidente, um pastor, um líder. Esforça-te e tem bom ânimo. Você precisa de bom ânimo para tomar decisões. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Amém. E você vê agora que ele foi encorajado a ser forte, certo? E no próximo verso, ou no verso a seguir, diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Você vê aqui que a força é chave, e a força é a força de tomar decisões e a coragem, e a coragem de tomar decisões também, se você preferir, porque quando você não tem coragem, você vai regredir na tua decisão muito rapidamente, porque não existe nenhuma chamada, não existe nenhuma decisão que vai existir sem oposição. Vai sempre existir outras opiniões sobre o que fazer. Você vai ter 10 pessoas, você vai ter 20 opiniões sobre o que deve ser feito. Quando você abrir uma ideia de discussão, opiniões e ideias, você vai ter muitas opiniões. E é por isso que quando as pessoas estão a escrever teses para PhD e tudo mais, elas são supostas a escrever sobre as outras 200 opiniões que existem sobre o mesmo tópico e depois falar o que eles acreditam. Mas você tem que estar consciente das outras decisões e das outras opiniões que existem nesse mesmo tópico. Então, sem força, você não conseguirá liderar 200 opiniões. Você consegue imaginar um parlamento com 200 opiniões em qualquer opinião que é enviada? A graça da governança é a graça de tomar decisões e ter aquela humildade, porque a governança é ter a graça de tomar decisões e ter regulamentos e leis. E como cristãos nós temos a lei de Deus, a palavra de Deus que nos dá o que nós devemos fazer. Mais uma vez, nesse contexto, no tempo difícil em que nós nos encontramos, principalmente nesse tempo em que nós temos muitos amigos e muitas relações, essa parte crítica de governar é afetada pela nossa boa amizade, pelas nossas conexões familiares,
e pelas nossas afiliações tribalísticas e pelas nossas afiliações de coloração, qualquer coisa como isso, realmente afeta leis e estatutos. Então, depois, as leis não são aplicáveis para determinadas pessoas. Agora, mais uma vez, uma grande secção do dom de governar pode ser tomado, pode ser separado por causa da cultura. As regulações e as leis não serão seguidas. Então, você vai perceber que quando Deus estava a estabelecer o dom da governança para Israel, Ele enfatizou a necessidade de seguir leis e regulamentos. Se você olhar para Deuteronômio capítulo 4 e verso 5, quando ele estava a falar com Moisés e para o povo de Israel, ele estava a dizer a eles: vedes, aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Certo? Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. E note o verso 8 diz: e que gente há tão grande, ou que igreja é tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Note que as leis que Deus deu, elas são tão críticas para a construção de uma grande nação, seguindo a lei, seguindo as instruções, os juízos, seguindo os mandamentos, os livros, seguindo aquilo que foi dito e que foi colocado como fundação. É por isso que nós temos o parlamento. O parlamento existe para prover leis, para fazer leis sobre diferentes coisas, só para que todo o país seja liderado por todas aquelas leis. Todas aquelas leis. E cada país tem diferentes parlamentos que têm diferentes ideias sobre o que deve ser feito. Mas nós, o que é que nós temos? A Bíblia diz em Deuteronômio 4 e verso 8, e que gente há tão grande, você vê, a nação é grande, por quê? Que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós. Então, mais uma vez, você vê a necessidade de ter leis, estatutos e juízos, e quando elas não são seguidas e quando não são obedecidas, depois você tem a nação ou a igreja a destruir-se lentamente. Hoje nós temos igrejas que estão a retirar sectores da Bíblia. Sectores da Bíblia não são lidos. E coisas que são pecados, que estão escritas na Bíblia como pecados, estão a ser retiradas da Bíblia. E a igreja, certo? Está a ter pastores e sacerdotes que institucionalizam coisas que são completamente opostas à Bíblia. São completamente opostas à palavra de Deus. Coisas que Deus tomou a sua atitude contra. E
por destruir e julgando. Nós temos a igreja a retirar coisas, as leis, colocando de parte os estatutos, os comandos que são tão grandes, que fizeram a igreja uma igreja tão grande, que uma instituição que durou ou que tem durado por 2000 anos. Então, senhoras e senhores, a graça de governar, ou o dom de governar, tem 4 graças que vão com o dom. E a primeira é a graça de tomar decisões fortes, que faz de um executivo forte. Você lidera por tomar decisões. E a segunda é a graça de tomar boas leis e bons estatutos da palavra que vêm da palavra de Deus, que vão mudar as nossas vidas se nós pudermos segui-las. E agora, em Josué, mais uma vez, nós vamos ver no capítulo 1 e no verso 8, e diz: o conselho que é dado para ele, que era agora a cabeça de Estado: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. Você prospera ao seguir as leis e os regulamentos. E então, prudentemente te conduzirás. Amém. Mais uma vez, você vê a necessidade das leis. Você vê, na minha igreja, eu encorajo eles a lerem os livros que eu escrevi para eles, que eu escrevi para a igreja, para seguir as coisas que estão nos livros e tirar essas coisas de lado que são baseadas na Escritura, vão causar o decrescimento da igreja, porque são essas coisas que construíram a igreja que nós estamos a aproveitar até agora, que está em mais de 90 países no mundo e que estão prosperando depois de estar em existência durante esse tempo todo. Então, tirar as fundações ou os princípios e as leis que criaram aquilo que nós temos irá destruir a igreja. É para fazer você prudente e te fará você ser alguém bem-sucedido. Uma das principais pessoas que eu admiro é o John Wesley. Se eu tivesse alguém que para escolher, seria... E olha, eu gostaria de ser como essa pessoa, seria John Wesley. Ele é a pessoa favorita minha, é a minha pessoa favorita. Então, a igreja que veio do seu ministério, você vê, eu muitas vezes me pergunto se eles têm seguido as leis e os regulamentos, porque ele era metódico. Eu me pergunto, e eu posso te dizer que você retirando as leis, os estatutos, os mandamentos, não te conduzirá a sucesso. E eles não farão a igreja, e você não fará a igreja próspera. Quando Salomão foi feito rei, ele enfatizou o terceiro aspecto da graça do dom de governar, que é a justiça. Ele diz, Provérbios 1, verso 1, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Nota o verso 3, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Mas se você notar o verso 3 do Provérbios capítulo 1, para se receber a instrução do entendimento,
a justiça, o juízo e a equidade. Essas são palavras que você verá onde está a ser mencionado justiça, juízo, equidade, entendimento. Essas são coisas para dar aos simples prudência, para dar uma melhora nos simples, porque as coisas não são assim tão simples. Por exemplo, quando alguém mata alguém, certo? É muito mais complicado do que a morte. Será que ele desejou matar? Será que ele mataria a pessoa se ele tivesse só? Será que ele mataria a pessoa intencionalmente, sabendo que ele está a ser filmado por pessoas que estão à volta, vendo? Ao ele fazer o que ele está a fazer, não é assim tão simples como parece. Então, ser justo é muito, muito importante no ministério. Agora, mais uma vez, no nosso contexto, você encontra que a cultura de amizades e boas relações, famílias, membros estando em todo lugar, tribos ou pessoas da tribo em todo lugar, você vai saber que as pessoas não se sentem tratadas com justiça, porque se eu vier para ti e eu não for da tua área ou não falar a tua língua, eu posso não ter um tratamento justo. Agora, isto causa as pessoas a levantarem. A Bíblia diz que por que as pessoas se levantam? Por que existe uma secção do país que levanta-se contra? Um grupo de pessoas levanta-se contra o governo e muitas das vezes as pessoas não foram bem tratadas ou tratadas com justiça. Uma vez eu estava num país e eu não quero mencionar o nome do país. O país está num continente que começa com a letra A e existem alguns assim. E um pastor disse-me que o presidente fez um anúncio. E ele disse às pessoas ele disse o seguinte: toda a vaca come onde ele está amarrado. O que isso significa? Isso significa que ele estava a dizer que se você estiver nesse departamento do governo, você come as ervas que estão ali ao lado. Se você estiver preso a um outro departamento, você vai comer tudo a grama que está ao lado. Se você for um ministro dos lagos, você tem que beber toda a água dos lagos. Se você estiver no ministério dos rios, você bebe toda a água dos rios. E ele estava a explicar para mim que esse pastor estava a explicar para mim que a razão pela qual uma guerra que aconteceu no seu país, ele estava a descrever como as pessoas estavam a morrer e as pessoas tiveram as suas casas queimadas e as pessoas foram mortas de forma horrenda. E ele disse que a raiz disso tudo foi algo assim. Se você não estiver preso a um bom lugar, se você não for até preso a algo, o que você vai comer? Não tem nenhuma erva para você comer, não tem nenhuma grama para você comer. Então, a sabedoria no dom da governança é importante para que você tenha justiça. E você vê isso na história de Salomão, no livro de 1 Reis, capítulo 3, onde ele teve que lidar com 3 prostitutas, ou com 2 prostitutas, onde ele devia lidar com justiça. E essa história deu-lhe muita fama. No livro de 1 Reis, capítulo 3, e verso 16, então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele.
E disse-lhe uma das mulheres: meu senhor, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porque se deitara sobre ele. Porque existem algumas pessoas que movem-se quando elas dormem. Então, ela moveu-se quando ela estava a dormir, então o seu filho morreu. E ela levantou-se, e levantou-se à meia-noite e me tirou ao meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e deitou no seu seio a seu filho morto, deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é o teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram-me uma espada diante do rei. E disse o rei: dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade à outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o seu coração se lhe enterneceu por seu filho, e disse: senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é sua mãe. E nota o que aconteceu: e todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Certo? Eles viram que a sabedoria de Deus estava com ele para fazer justiça. Quando você é um pastor da igreja, você tem que ser justo. Você tem que julgar de forma justa. A Bíblia diz no livro de Provérbios 29:4, diz que com a justiça você vai suster o país. Não existirão grupos que queiram se levantar e que queiram lutar e que queiram vir contra a ordem, porque eles verem que a riqueza é distribuída de forma equitativa. Todo mundo é dado um cuidado adequado. Se não tiver comida, se não tiver uma estrada, é porque é um problema genérico e não é porque eles estão a ser negligenciados ou esquecidos. A Bíblia diz que o rei com juízo sustém a terra. Pelo seu juízo, ele estabelece, ele sustém a terra. Certo? Então, mais uma vez, esta é a terceira graça que é precisa no dom de governar. Então, você pode ver que ser justo é crítico, é importante para ter estabilidade. Então, você vê que muitas das vezes a maior parte das guerras são causadas pelas pessoas que falharam de tratar as pessoas bem. Por exemplo, a Revolução Francesa aconteceu porque existem muitas composições sobre isso, mas a Revolução Francesa aconteceu por conta da falta de pão. As pessoas foram para o castelo do rei, o rei Luís, e eles disseram: nós não temos pão. E eles invadiram o castelo, certo? E o rei veio em opulência com a sua esposa Maria Antonieta. E eles tinham tudo, o pão, e eles invadiram todo aquele lugar e sequestraram o rei. Então, muitas das instabilidades, e aquilo conduziu mais tarde para a revolução que aconteceu em França. A Revolução da França. O que eles queriam? É liberdade, equalidade e fraternidade. Eles queriam ser iguais. Eles queriam ter tudo aquilo que todo mundo tem. Eles não queriam simplesmente viver negligenciados na pobreza.
Então, você vê, mais uma vez, você vê que todas as fontes de instabilidade na igreja vêm dessa falta de justiça. E eu, sendo um pastor, muitas das vezes ter que decidir o que fazer, onde construir a igreja e tudo mais, muitas das vezes eu fico preocupado que os lugares que são mais pobres têm que ter igrejas, têm que ter edifícios da igreja e pastores em todo lugar. Um bispo não pode ser apenas alguém que está na grande cidade. Deve existir bispos em todo lugar onde existem almas. Nós não podemos pregar apenas para os ricos ou apenas para um pequeno canto. 95% da maior parte dos pastores estão em lugares ricos e os lugares pobres não têm tantos assim. Não têm pastores suficientes e pregadores. Quando você vê as pessoas dizendo que vão para a missão e que vão evangelizar, é quase sempre evangelizar as mesmas velhas pessoas nas partes mais ricas do mundo. Raramente você tem pastores que estão a fazer convenções ou grandes programas em determinados lugares. Então, esta falta de justiça na distribuição do nosso dom ou na administração do nosso ministério, de chegar até o mundo inteiro, quando Jesus disse, e ide a todo o mundo, o governo da igreja deve aplicar a graça de justiça na administração desta grande comissão. Nós temos que justamente distribuir o nosso tempo, a nossa energia, o nosso dinheiro para os perdidos que estão no mundo. É uma obrigação que nós temos para cumprir o grande mandamento e ir para toda a nação. Jesus não falou sobre algumas nações. Jesus não falou sobre algumas poucas pessoas. Ele disse todas as nações. Ele disse vão ou ide a todas as nações. Todas significa todas. Então, quando você toma uma parte da comissão, certo? E você foca apenas nesses que poderão te pagar de volta. Ou aqueles que poderão dizer obrigado. Então, existe uma determinada justiça que não vem. Quando eu comecei a ter essas cruzadas evangelísticas, é um ponto nós ficamos sem dinheiro, porque não existe nenhuma maneira onde essas pessoas, onde nós estamos a ter essas cruzadas, vão nos pagar de volta. Mas eu encontrei a graça de Deus. Não encontrei uma graça das pessoas, mas encontrei uma graça de Deus, que diz que, como a Bíblia diz, que toda coisa boa que nós tivemos a fazer, nós vamos receber um galardão de Deus. Então a justiça deve vir para a tua vida, para o teu ministério, e você descobrirá o poder da graça do governar. A quarta parte de governos, ou do dom de governar, é a graça da espiritualidade. A graça de ser espiritual é muito importante. Em 1 de Coríntios, capítulo 14, e verso 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Agora, essa escritura mostra-nos claramente que existem pessoas que são espirituais. Paulo diz, se alguém cuida ser espiritual ou cuida ser profeta, ele saberá, ele reconhecerá, ele vai saber que aquilo que eu estou a dizer são mandamentos do Senhor. Então, um bom governo e andar no dom de governar é necessário e possível também por ser espiritual, porque você precisa de ter os mandamentos do Senhor. Você sabe, a Bíblia diz que nós não podemos fazer
Não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. Jesus disse, sem mim, você nada poderás fazer. Você não pode funcionar. Essa é uma das graças que os governos seculares não têm. Os governos seculares muitas das vezes são liderados por pessoas que não são profetas e que não são espirituais. E existem muitas coisas que são espirituais que combatem-nos. Paulo disse no livro de Efésios 6 e verso 12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Se você perceber, você vai ver que a luta é um tipo de combate muito pessoal. Você está a lutar com a pessoa e a pessoa que está a lutar contigo está em contato contigo quase que pessoalmente, ou muito pessoalmente. E você vê que as coisas que nós estamos a lutar têm muitas conotações governamentais nas suas descrições. Diz que nós lutamos contra principados. Principados é como um principal, ou uma outra palavra que é traduzida é príncipe. Os príncipes, se os príncipes deste mundo soubessem, não haveriam de crucificar o nosso Senhor. É a mesma palavra. Nós estamos a lutar contra principalidades que estão localizadas em áreas. E você sabe que na Bíblia a maior parte dos demônios e espíritos maus são comparados a animais. Muitos animais são mencionados na Bíblia como sendo espíritos maus. E você vê que muitos animais são territoriais. Você vê que o leão tem o seu território, o leopardo tem o seu território, as serpentes têm os seus territórios. Eles governam esses lugares. Você não pode vir e caçar nessas áreas. Então, quando você está a operar no dom de governança, você está aí para um lugar onde já existe um governo. Existe algo que estava lá antes de você ser nascido e que controla e domina o lugar que você está. Pensa sobre isso. Você foi nascido, eu não sei quantos anos você tem, se calhar 40, se calhar 50, mas imagina, há 100 anos atrás, as pessoas estavam a falar as mesmas línguas que você está a falar. E você está a viver em lugares em que eles viveram. E muitas das casas em que você está a viver, existem pessoas que já morreram e viveram ali. Existem espíritos que estão lá por anos e eles controlam esses lugares. E você agora chega e quer trazer um novo governo e quer trazer uma nova mudança a algo que eles têm aproveitado controlar. Em Isaías, a Bíblia descreve Satanás como alguém que transformou o mundo num deserto. E nesta região selvagem é o lugar onde você quer vir e estabelecer o governo de Deus. Você está a trabalhar e você está a lutar contra principados, contra poderes. A palavra poder é a mesma palavra que usa-se, é a mesma palavra que usa-se para descrever presidentes. Quem é o presidente desse país? Ele estava no poder naquele tempo. Então, vocês veio em poder, mas existia um poder, ou existe um poder que estava lá antes de você vir. E esse poder irá lutar contra esse teu poder que você quer trazer. E muitos dos nossos líderes seculares estão a lutar contra coisas que eles nem sabem. E é por isso que muitas coisas no governo não funcionam. Quando você olha para o governo e você vê, mas por que eles não conseguiram trazer a mudança? Porque existe algo mais do que isso. E depois diz que contra os príncipes das trevas desse século, se você quiser lutar contra isso, você vai ver que eles já estão a efetuar a sua liderança. Você vai ver a presença de Satanás ou do demônio que está a controlar
espaços e você poder regulamentar algo e você vê que aquilo que você está a tentar fazer é ir totalmente contrário àquele poder demoníaco que já está presente. E é necessário que você retire aquele poder dos espíritos maus e que lute contra eles. E eles estão diretamente com esses... E ele está a dizer aqui também hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais. Então, sem ser espiritual, você vê, você nunca irá conseguir muita coisa. Um pastor, um líder, um líder cristão, um líder espiritual, um pastor, alguém que está a viver para Deus e que está a tentar construir a igreja, deve ser espiritual no seu governo, certo? Então, esta é uma pequena apresentação sobre aquilo que eu vejo que está a faltar na igreja e em muitas nações, que é o dom de governança. E nós falamos sobre 4 graças que são... Nós falamos em Isaías 17, 27, que fala sobre o poder de tomar decisões. Eu estou a estender as minhas mãos e ninguém vai tirar. O segundo é a graça de ter as leis e estatutos. Ter esta lei que Deus nos deu, que Ele disse em Deuteronômio capítulo 4, que nação tem essas leis tão... Que nação é esta que tem leis tão incríveis? E nós devemos valorizar as leis que nós temos e devemos andar na graça de governar. E depois a terceira importante graça do dom de governar é a graça da justiça e a graça de ser justo, para dar aos simples prudência, para trazer julgamento, entendimento e equidade. E é quando diz em Provérbios 29, 4, o rei, pela sua justiça, ele sustém o seu país, pela justiça. E a última graça muito importante é a graça de ser espiritual. Como disse em 1 Coríntios 4, 14, 27, que diz que se alguém, 14, 37, se alguém acha que é espiritual, e ele estava a referir que se você for espiritual, se alguém é espiritual, então as pessoas têm que ser espirituais. Por quê? Porque nós estamos a lutar contra poderes governamentais, governos espirituais que estão a trabalhar há muito mais tempo antes de nós vermos a cena. Que Deus te abençoe, que você ande na graça, que você construa a igreja do Senhor, que você avance o reino onde quer que você esteja, que Deus abençoe a Casa Internacional da Colheita e todos vocês que estão a ver, e você sabe que Deus está a abençoar-te para você andar na graça apostólica. Que Deus te abençoe.